Oi, eu sou a Isabela Biancardi. E eu sou a Vitória Malafatti. E você está assistindo o primeiro episódio do GonzaCast, o podcast apresentado pelos membros do Rotaract Clube de Santos Gonzaga, focado nas ODSs e produzido em parceria com o Rotary Gonzaga e o estúdio Hora do Pod. E hoje a gente vai falar sobre a ODS número 3, Saúde de Qualidade e Bem-Estar. E para isso nós temos aqui o advogado especializado em saúde, Alan Privati. Muito obrigada, Alan. Obrigado, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui hoje, falando um pouco sobre o direito da saúde. Seja bem-vindo, obrigada por topar nosso convite, para falar um pouquinho desse tema tão importante. E Alan, eu gostaria de entender um pouco da sua trajetória, o que é um advogado especializado em saúde, o que ele faz, como ele pode ajudar quem está assistindo. Então, eu queria que você desse essa introdução para a gente. Sim. Hoje o advogado na área da saúde, ele tem várias vertentes. Então, tem alguns advogados que eles defendem os interesses dos médicos, né? Tem advogados que defendem o interesse dos planos. E, no meu caso, nós estamos contra os abusos, tanto do plano de saúde contra do SUS, né? Então, contra as negativas. Quando a gente está diante de um tratamento de alto custo, seja ela uma cirurgia, um medicamento muito caro, ou às vezes algum tratamento específico que aquele paciente necessite, a tendência é que os planos de saúde neguem esses tratamentos, tá? E muitas vezes, pelo SUS mesmo, é gerada uma dificuldade para que eles tenham acesso a esses tratamentos, né? Então, o nosso trabalho é nessa linha, de ajudar esses pacientes num momento ali de aflição, né, muito complicado para eles. Então, como você chegou nessa área? Mês que vem completam 10 anos que eu já estou na área do direito, desde que eu comecei a estagiar. E quando eu retorno para Santos, de São Paulo, eu conheço o Dr. Edson, que hoje é meu amigo, parceiro e sócio na área da saúde. E ele já vinha atuando em alguns casos e me trouxe para ajudar ele. E depois que a gente teve a primeira liminar e depois as primeiras sentenças deferidas, foi muito gratificante para a gente conseguir o acesso para essas pessoas. E de lá para frente a gente vem focando nessa área. Legal, uma área bem interessante, né? E você comentou sobre negar os tratamentos. Por que os planos de saúde geralmente negam esses tratamentos? Olha, hoje o olhar do plano é totalmente econômico, né? O que o plano enxerga são números. Então, ele olha o quanto um paciente gasta mensalmente e vê o tamanho daquela conta de um tratamento de alto custo e vê que essa conta não fecha, né? Sim. Então, por conta desse olhar econômico, eles indeferem esses tratamentos, não aprovam, às vezes, os materiais necessários para que seja a melhor terapia para aquele paciente, né? E hoje em dia, somente através de um advogado na área da saúde, você consegue ter acesso aos seus direitos, infelizmente. Felizmente. Então, a gente está falando sobre planos, né? Mas no caso das pessoas, dos pacientes que usam o SUS, como eles podem garantir que o seu tratamento seja fornecido? Perfeito, Vitória. Pela Constituição Federal, no artigo 196, é direito de todo cidadão e dever do Estado o acesso à saúde, né? Então, o Estado, ele tem essa obrigação. Independente se a doença é cara, se é um tratamento de alto custo, ele tem esse dever de atuação, de estar ajudando essa população mais carente, tá? Então, a gente faz muito um trabalho de campo no escritório, de estar presencialmente nas instituições, auxiliando esses pacientes a conseguirem os medicamentos, porque não é fácil. Quando você vai no AME, você encontra uma fila enorme de pacientes que estão ali aguardando os medicamentos, estão aflitos e que muitas vezes ficam sendo jogados de um lado para o outro e não conseguem uma solução para o seu problema. Então, a gente faz muito esse trabalho presencial, auxiliando, né, essas pessoas. Muito importante. E você sente, assim, que existe uma maior taxa, né, de negação para tratamento de crianças atípicas, crianças com necessidades especiais, né? Você sente que tem essa diferença? Sim, recentemente tiveram algumas decisões nesse sentido, né? Alguns planos,
eles não querem cobrir integralmente o tratamento dessas crianças atípicas, né? Então, o que a gente percebe é que, dependendo do caso, de fisioterapias ou até mesmo de psicomotricidade, que é um caso que vem ocorrendo bastante, os planos eles estão negando essa terapia integralmente, né? Então, o paciente tem a necessidade de 10 terapias mensais, eles aprovam 5 e as outras eles querem que custeie, né? E numa decisão recente do STJ, o STJ reconheceu que o plano ele deve cobrir todas, né? Não de forma parcial, mas de forma integral. E a gente também recentemente viu uma rescisão unilateral dos planos de saúde com as crianças autistas, né? Principalmente. Então, muitas crianças ficaram sem plano por mera e espontânea deliberada vontade do plano. Sim, é porque acho que eles entendem que talvez tenha um custo maior, né? E aí cortam. Eu queria entender como que a pessoa que está sendo lesada, ela pode fazer, qual é o primeiro passo que ela deve fazer? Tipo, foi negado, e agora? Olha, geralmente a gente recorrer a um advogado especializado na área da saúde, né? Para entender o porquê que está sendo negado aquele tratamento, se essa alegação do plano faz sentido, se é por um motivo de carência, se essa carência realmente existe, se foi cumprido o prazo ou não, e tentar entender melhor a razão disso tudo, tá? Sim. E eu, assim, né, a gente tem muitos tipos de tratamentos que as pessoas precisam. Você acha que, eu fiz a pergunta sobre crianças especiais, você acha que tem alguma outra, algum outro público que precisa muito de tratamento que não consegue, assim, que é muito difícil conseguir e que acaba tendo que ir mais para a parte jurídica para conseguir? Olha, a gente vê, assim, uma grande diferença também com os idosos, né? Acho que por conta da vulnerabilidade deles. Então, acho que os planos exploram muito isso também, né? Então, a gente vê algumas ações nesse sentido. E sempre tratamentos caros, né? Sempre tratamentos caros. Sim. Eu queria saber, né, você deve acompanhar de perto o que está passando um paciente que tem o tratamento negado. Queria entender um pouco de você, da sua visão. Quais são os principais desafios dessas pessoas e o que você acha sobre isso? Sim. Olha, nunca é um período muito fácil para aquela pessoa, né? Porque é naquele momento que ela mais precisa do plano ou do acesso ao SUS, é que ela procura a gente, né? Então, geralmente a gente entra em contato com essa pessoa num momento ali bem complicado da vida dela, um momento bem delicado, né? A forma que a gente faz o auxílio a essas pessoas vai muito também com o auxílio da área médica, né? Então, para a gente conseguir ter acesso a esses tratamentos, para que esses tratamentos sejam deliberados pela justiça, a gente precisa de uma atuação forte dos médicos, né? Através de um laudo bem feito. O juiz, ele entende da área dele, da área judiciária, mas não da área médica, né? Então, ele se baseia muito no laudo. E nesse laudo, algumas palavras-chave fazem com que a gente tenha sucesso, tanto nas liminares, quanto nas sentenças, nos acórdons, né? Então, são algumas palavras-chave que vão fazer com que a gente tenha esse êxito. Algumas dessas palavras, por exemplo, urgência, que mostra a gravidade do caso, né? O risco iminente à vida, para mostrar que tem que ser aquele tratamento, né? Então, imprescindível, não tem outra terapia, é aquela solução e pronto, não tem outra alternativa, né? Então, hoje a nossa atuação jurídica está muito atrelada à atuação médica também. Tá? Entendi. E você, assim, história triste nós temos várias, né? Na minha família, nossa, eu tenho muitas histórias no SUS, no particular, que pra gente conseguir alguma coisa. Inclusive, tem uma rolando agora que a gente não está conseguindo. Mas eu queria saber se você tem alguma história de sucesso, assim, que você acha que, caraca, valeu a pena. Sim. E que te inspirou, assim, muito de continuar. Bacana. Olha, são vários os casos, mas tem um caso muito especial no escritório,
porque esse rapaz chegou no escritório com a minha idade, né? Então, aquilo ali me comoveu bastante, porque você vê uma pessoa ali... Se fosse eu, né? Você se coloca naquele lugar. Ele chegou no escritório de máscara, já com a cabeça raspada, a pele amarelada, então, assim, uma aparência bem desgastada por conta do tratamento que ele vinha desempenhando, né? E ele tinha LMA, né? E tinha necessidade de uma transfusão de medula óssea. A gente apresentou quais que seriam os passos a passo, o passo a passo, qual que seria o procedimento que ele teria que passar para a gente conseguir essa transferência de medula óssea para ele. E ao final, quando a gente passou o valor, ele ficou um pouco receoso, não sabia se teria condições de custear esse processo. É complicado, né? É complicado, mas assim, a gente prioriza a saúde do cliente, né? Ali é um momento que ele está precisando da gente, às vezes 1, 2 dias a mais com aquela ação ali é crucial para ele. Então, a gente imprimiu o contrato e deixou a cláusula do valor para ele decidir. A gente passou o que a gente usualmente cobra e deixou para ele decidir o quanto que ele poderia pagar naquele caso, né? E assim, se não puder pagar nada, coloca nada no contrato, manda uma foto e a gente vai entrar do mesmo jeito, porque pra gente o que interessa é a sua saúde, é você bem e tudo certo. Esse rapaz, ele chegou na casa dele, conversou com o pai dele e colocou um valor um pouco abaixo do que a gente tinha pedido. Não alterou significativamente. Mandou uma foto pra gente, né? E naquele momento, né, tanto eu quanto o Dr. Edson, a gente tinha certeza que ele seria curado. Porque ele poderia ter colocado R$0 e a gente teria feito da mesma forma. Então, quando ele agiu dessa forma, a gente já sabia que ele era merecedor dessa cura, né? E cerca de 1 ano depois da ação rolada, ele conseguia a transfusão, ele retornou ao escritório junto com o pai dele, e a aparência já totalmente modificada, já cabeludo, barbudo, voltando ao trabalho, né? O pai dele super emocionado também, chorou, falou que aquela reunião ali só estava podendo acontecer por conta desse tratamento que ele tinha obtido. Então foi assim muito emocionante, todo mundo terminou a reunião aos prantos, assim, é muito bacana atuar nessa área, é muito gratificante. Muito legal. Eu acho muito incrível. Eu tenho um primo que ele é transplantado. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu acho que ele fez o 2º transplante de rim dele. E a gente, eu acho, né, até onde eu sei, nunca demorou, assim, lógico que demorou, mas não precisou ir pro jurídico para conseguir as coisas. Mas é tudo muito restrito, ele tem uma febre e precisa ir para São Paulo, assim, é bem complicado. Sim. E eu ia fazer alguma pergunta. Eu gostaria de saber, o que, na sua visão, o que você acha que poderia melhorar, assim, para até evitar esse sofrimento todo, né? Porque a pessoa já, às vezes ali ela tá numa situação que tá lutando pela vida e aí ela ainda tem que lutar pelo tratamento. Então, o que você acha que poderia ser feito para facilitar a vida Às vezes tem que ser coisa rápida, né? Não, imagino que essas coisas demorem, né, no jurídico. Sim, sim. Olha, é uma atuação geral, né, de todas as partes, tanto dos advogados, quanto dos médicos, quanto do judiciário principalmente, né? Hoje, os planos negam esses tratamentos porque o judiciário tem sido frágil ao aplicar as punições, né? Então, muitas vezes é vantajoso para o plano negar um tratamento de alto custo porque ele é pouco penalizado judicialmente, né? É quase como se a vida não tivesse muito valor, né? Perfeito, exatamente. O dano moral baixo, um dano moral irrisório, né? Então, às vezes ali é uma vida em jogo e um dano moral de R$5.000, R$10.000. Isso não paga uma vida. E para o né? plano milionário não é nada. Exatamente, para eles não é nada. Então, as multas também, né? Quando a gente entra com o pedido das liminares, a gente pede para que seja estabelecida uma multa diária para o cumprimento daquela liminar, né? E quando essa multa é uma multa baixa, o plano tende a não cumprir com essa liminar, né? Então ele olha lá, uma multa diária de R$300, que pode chegar a R$9.000, e um tratamento de 1 milhão, ele fala assim, vou pagar a multa. A multa e vou jogando para frente. Às vezes o paciente, quando terminar isso daqui, já não está nem mais aqui, né? Infelizmente. Então, eles têm essa tendência, né?
Agora, quando o juiz ele atua de forma firme, ele pune com multa diária de 5 mil, em 3 dias dobra para 15, em mais 3 triplica. Aí Aí é rapidinho. a gente observa que os planos já, opa, peraí, é melhor a gente resolver isso daqui, que senão vai ficar pesado pra gente no orçamento, entendeu? Então, sempre... Eu queria que você desse algum conselho. Imagino que possa ter chego alguém assistindo o nosso episódio em uma situação como essa. E eu queria que você desse algum conselho pra essa pessoa de como ela pode se tranquilizar, enfim. Sim. Olha, tem jeito, viu? Tem jeito. Às vezes não é da forma que a gente gostaria, tem uma burocracia, a gente tem que procurar um advogado especialista nessa área, mas tem solução, tá? Então, se estiver passando por um momento de aflição, não perca as esperanças que tem como a gente tentar solucionar isso, ajudar de alguma forma, tá? E eu acredito que isso tudo também se aplica a medicamentos, né? Que a gente falou de tratamentos até agora, o podcast todo, o episódio todo. Mas para conseguir medicamentos, acredito que é a mesma linha, né? De raciocínio. Sim, é a mesma linha. Tem algumas terapias que são bem caras, né? A gente tem um caso no escritório que cada dose do medicamento do paciente custa R$500 mil, né? E ele toma 6 doses ao ano. Então, é um tratamento para atrofia muscular espinhal e esse tratamento custa 3 milhões ao ano, né? A gente agora está com uma ação contra o SUS, ele teve plano, pelo plano a gente já tinha conseguido essas doses, ele já tinha tomado algumas, mas como ele perdeu o plano, agora é contra o SUS, né? E a gente vai em busca desses medicamentos. Nessas ações contra o SUS, tende a demorar um pouquinho mais, porque esses medicamentos de alto custo, eles não estão de prontidão ali disponíveis. Então, tem que abrir processos de licitação, as empresas ofertam um menor valor, essa burocracia acaba atrasando um pouco, né, a obtenção dos medicamentos. Mas também tem jeito, tem como solucionar esse problema. Tá? Legal. E você acha que na questão de só medicamentos, por exemplo, ter que retirar algum medicamento, em comparação com os tratamentos, as terapias, você acha que é mais rápido de conseguir ou é a mesma coisa? Olha, depende muito de caso a caso, tá? Dos tratamentos, contra qual plano que se é contra o SUS, pode variar bastante o prazo, tá? A urgência também, né? A urgência, exatamente. E quando a pessoa consegue, tipo, foi aprovado, o juiz decidiu que ela tem o direito, o que acontece a partir dali? Tipo, onde ele pega, por exemplo, quando é no SUS, existe um lugar específico para essa pessoa pegar o medicamento? Como funciona? Sim. Geralmente, a gente consegue através da liminar, né? A liminar é para encurtar essa demora do judiciário, né? Então, quando ele defere na liminar, a gente já consegue começar a cumprir ela e o processo vai rolando ali em apartado, né? Quando é contra o plano, a gente, assim que recebe a liminar, já imprime, já leva lá para já começar a contar o prazo e cumprir, né? Inclusive as multas aí que a gente conversou. Quando é contra o SUS, a gente age da mesma forma. Saiu a liminar, todo mundo comemora, imprime a decisão e já, opa, tá aberto agora? Já vamos lá agora, para já começar a cumprir. No geral, esses medicamentos de alto custo estão no AME, né? Aqui em Santos fica ali perto do Shopping Praia Mar. Tem uma unidade ali, você vai lá, sempre tá cheio de gente. Querem assaltar banco, mal sabem que... o valor que tem lá, tem lá. dos medicamentos lá. E a gente gosta de ir pessoalmente para ajudar a cumprir essas liminares. Porque até nós, advogados, que temos já uma certa instrução ali, sofremos para conseguir o cumprimento dessas liminares. Imagina aquela pessoa que não está habituada, né? Então ela chega lá, fica sendo jogada de um lado para o outro. Isso é péssimo, né? Sem orientação nenhuma. Ninguém quer passar informação, o pessoal às vezes acaba tendo medo também de se comprometer com alguma coisa ali. Então a gente gosta de ir presencialmente para ajudar o cumprimento dessas liminares. E eu sinto que, assim, como estudante da área da saúde, né? Eu sinto que falta um pouco de humanização, talvez. Tanto dessas pessoas que ficam ali à frente do negócio, quanto as pessoas que estão por trás, tendo que resolver. E isso deixa também, talvez, o paciente um pouco inibido, né? De tentar correr atrás dos direitos. Perfeito, perfeito. Acho que... E, por exemplo, você tem algum conselho para alguém que chega no AME e não consegue retirar o medicamento, mesmo que tenha direito? Como ele pode chegar? Como ele pode falar?
Se tiver judicializado a demanda, eu sugiro que ele peça para que o advogado compareça junto com ele para prestar esse auxílio, né? Quem não tem advogado acaba tendo um pouco mais de dificuldade nesse momento, né? Então acaba enfrentando filas, fica ali durante dias, né? Então a instrução é que a gente acabe criando laços, né? Então, quando a gente trata bem o pessoal de lá, mesmo sem, às vezes, eles estando no melhor dia deles ou na maior disposição possível, isso acaba facilitando, né? Com que a gente tenha mais facilidade nas próximas vezes que tiver que ir até lá. Mas assim, eu tenho uma dúvida. Existe algum caso que a pessoa ela não precisa esperar? Ela, tipo, poderia ter aquilo atendido imediatamente? Ou não? Todos têm que esperar, têm a mesma gravidade? Olha, o ideal é que ninguém tivesse que esperar nada, né? O mundo perfeito seria esse. Seria perfeito, né? Incrível. Alguns casos são mais graves que os outros, né? Tem uma certa urgência maior, a pessoa às vezes ali já está, enfim, com risco à vida e precisa naquele momento, né? Mas, no geral, as liminares tendem a ser cumpridas ali no mesmo prazo. No mesmo dia. No mesmo prazo. Isso. Acho que a gente teve todas as nossas dúvidas sanadas. As nossas dúvidas. Se vocês que estão assistindo tiverem dúvidas, põem aqui pra gente. Quem sabe uma parte 2 desse episódio. Sugiram outras pessoas, temas que vocês acham que seriam úteis na vida de vocês. E muito obrigada por estarem aqui com a gente. Obrigada, Alan, por ter participado, tirado as dúvidas. E colocado aqui pra gente um pouquinho do que todo cidadão deveria saber, mas a gente não sabe nem 1%, acredito eu. Sim, verdade. E é isso. Obrigada. Muito obrigada e até o próximo episódio.